O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos intimou 8 Big Techs a fornecerem informações sobre ordens do ministro Alexandre de Moraes. Segundo uma nota do colegiado, o objetivo é reunir evidências sobre como a censura internacional tem ferido as liberdades civis americanas. Esta convocação foi feita dentro dos processos de análise do projeto aprovado no colegiado nesta semana, que impõe a autoridades estrangeiras que violem a primeira emenda, a de liberdade de expressão, as consequências previstas na Constituição americana. Então, Coronel Sérgio Marques, a comissão está reunindo evidências, ela quer as ordens para tomar as providências, não é que ela está reunindo para que as Big Techs obedeçam. Está reunindo os elementos para dizer o que houve em termos de ordens sobre as Big Techs para que censurassem cidadãos americanos. Parece que está iniciando um processo de apuração que pode levar à tomada de medidas que diplomaticamente provocarão alguma tensão entre Brasil e Estados Unidos. Exatamente. O governo Trump, o próprio o secretário de Estado também, o Marco Rubio, então todos estão falando a mesma linha da liberdade de expressão. O presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente dos Estados Unidos, o Vance, JJ Vance, esteve na Europa, né, na conferência de Munique de segurança, e lá falou muito sobre liberdade, né, que os problemas da Europa não são externos, não são a Rússia e a China, mas sim problemas internos. Regra geral, problemas com imigração e da liberdade de expressão das pessoas dentro do continente europeu. Então, a liberdade de expressão acabou sendo um dos grandes motes do governo Trump. Agora, em relação a essa questão, ele convidou, né, a Câmara convidou as Big Techs, grandes Big Techs americanas. Então, nós temos a X, a Meta, né, com o WhatsApp, o Instagram, Facebook, Google, né? Então, as grandes empresas, para saber se de fato essas instituições americanas e os americanos sofreram algum tipo de pressão nos últimos anos, não só em referência ao governo brasileiro, mas de uma forma geral, o que é que eles sofreram, se é que sofreram, violações de liberdade de expressão. Então, basicamente é isso. Mônica Rosenberg, segundo a alegação, teriam havido ordens por e-mail sigilosas com pedidos para que não fossem divulgadas e que fossem obedecidas. E comunicações daqui do Brasil para as Big Techs nos Estados Unidos por e-mail, não por carta rogatória, nem seguindo os tratados internacionais. O que implicaria, ao ver da comissão, uma censura quanto ao mérito e também uma ilegalidade quanto ao procedimento. Na sua avaliação, qual deve ser a sequência agora, assim que chegarem esses elementos de prova que a comissão pretende avaliar? Justamente essa comissão, é isso que eu falei, esse equivalente a uma CPI que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vocês devem se lembrar que o Zuckerberg e o Elon Musk foram, nas suas respectivas redes, dizer que tinham sido constrangidos, que tinham recebido por e-mail pedidos sigilosos e bastante suspeitos e estranhos que teriam vindo do STF, com ordens para que eles derrubassem contas. Então, realmente, é uma história que merece ser investigada, precisa ser esclarecida. Agora, a gente precisa entender que o conceito de liberdade de expressão nos Estados Unidos é diferente do que ele é aqui no Brasil. Lá ele é realmente um direito, uma garantia constitucional, a primeira emenda deles é um valor absoluto do americano. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, um réu não pode mentir para se proteger. No Brasil, um réu pode mentir para se proteger. Por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque a percepção de algumas situações é diferente aqui e lá. Então, eles, quando falam em liberdade de expressão, eles são absolutamente rigorosíssimos com a defesa dessa liberdade, mas eles entendem muito bem que essa liberdade não é uma liberdade que pode chegar a lugares onde aqui no Brasil a gente não deixa. Então, discurso de ódio, etc., lá pode, mas eles sabem que não tem o passo seguinte. E aqui já é um pouco mais livre. Então, o que deve acontecer é que essa CPI deve continuar,
A investigação vai andar, vai fomentar ainda a guerra de narrativas de que, poxa, o Brasil está tentando tirar a liberdade dos americanos, no Brasil nós vamos dizer, tá vendo, os americanos vão nos salvar, e eu não acredito que isso vai dar em nada. Muito bem. Meu querido Leandro Ferreira, o jurisfilósofo Voltaire, um dos precursores da Revolução Francesa, havia deixado a França e procurado abrigo na Grã-Bretanha, na Inglaterra, porque dizia que ele era um país que tinha mais liberdade para você expressar o seu pensamento. E ele dizia, eu posso não concordar com nenhuma das coisas que você diz, mas defendo até a morte o direito de dizê-las. E outra frase, pense por si mesmo, mas assegure aos outros também o direito de fazê-lo. Esse tipo de princípio, Leandro Ferreira, ele tem um valor absoluto, de acordo com a primeira emenda dos Estados Unidos. Você, por exemplo, lá eles admitem até que organismos como a Ku Klux Klan, como partidos nazistas, expressem o entendimento. Ficam lá expressando o entendimento, a polícia até protege durante a passeata, ou seja, eles podem falar o que eles quiserem. O que não pode é cometer crime. Muito bem. Há um conflito, portanto, de acordo com a legislação brasileira, Leandro, o princípio da extraterritorialidade, a lei brasileira se aplica ao crime cometido fora do Brasil, desde que naquele país também configure infração penal. Sob esse prisma, como você vê, então, esse conflito de valores entre a percepção constitucional brasileira e a visão mais ampla de liberdade de expressão da Constituição americana? E até que ponto ordens de tribunais brasileiros violando tais valores dentro do território americano contra cidadãos americanos pode, de acordo com a legislação americana, trazer alguma consequência? Ou você concorda com a Mônica que não vai dar nada? Nossa, eu concordo com a Mônica integralmente que não vai dar em nada. Eu preferiria ficar aqui discutindo Voltaire do que a Comissão de Constituição e Justiça dos Estados Unidos que aprovou um ofício lá naquele estilo, os favoráveis à permanência como estão e vai embora, né? E é importante até que você citou, o Voltaire, ele era contra os fanatismos também, né? Ele não era só um crítico da censura, mas ele era contra o fanatismo. Tanto o fanatismo religioso que impedia as pessoas de avançarem na direção da ciência, quanto do fanatismo antirreligioso intelectualista que negava a possibilidade de uma visão histórica religiosa poder compor os raciocínios e os pensamentos das pessoas ali no iluminismo, né? Então, acho que ele até tem uma obra, viu, contra o fanatismo. Eu preferiria que a gente estivesse discutindo meios de colaborar entre Brasil e Estados Unidos para que em assuntos mais concretos que também estão envolvendo a geopolítica neste momento, como, por exemplo, as enormes tarifas do Trump que vão gerar problema para o mundo inteiro na economia, né, do que a gente ficar discutindo se o Moraes vai poder ou não frequentar a Disney com a família dele, porque vai ter o visto cassado. Né? Até porque é muito maior o regramento sobre o direito das pessoas de um país visitarem outro, né? Por exemplo, os Estados Unidos são onde está baseada a ONU. Se a pessoa vai frequentar qualquer atividade da ONU, ela pode ser procurada pela Justiça dos Estados Unidos, que ela não pode ser presa em solo americano. Tem todo um regramento diferenciado para esse tipo de coisa, né? E acho que não é o fanatismo que o Voltaire criticava dos republicanos ali no Congresso americano que vai impedir o Moraes de exercer aí o que quiser e tal. Agora, é importante dizer que se estendeu para outros países também, né? Essa turma aí que está agora tocando a política nos Estados Unidos não foi algo focado, tá bom? Aqui no Brasil, ou no Alexandre de Moraes, ou no STF, o que quer que seja. Na verdade, eles fizeram isso para valer para todos os países, né, para defender os interesses dessas big techs nesses outros países todos, onde eventualmente elas possam ter sido censuradas. Né? Então o Itamaraty deu uma bola fora de vestir a carapuça, né? Devia ter deixado genérico, né? Exatamente. Sim. Sinal que a nossa política externa vai de mal a pior. Agora, Capês, por favor. Para encerrar, assim, eu acho que a gente tem que se concentrar no debate com os Estados Unidos em questões muito mais concretas. Eu acho que aí, sobre a mesa, tem outras coisas que não são essa pataquada. Muito bem. O Leandro Ferreira fala realmente do Voltaire contra o fanatismo. Foi justamente para derrubar o fanatismo do absolutismo monárquico que veio a Revolução Francesa. E o seu principal nome, Robespierre, imbuído do fanatismo de implantar a democracia,
levou à guilhotina mais de 40 mil pessoas até que ele próprio fosse guilhotinado. E após ele, o que sucedeu? Essa ânsia de implantar uma democracia a qualquer custo trouxe Napoleão Bonaparte, o ditador, que levou o mundo a uma guerra destrutiva. Meu querido Leandro Ferreira, então é assim, pode pegar o Rodolfo Maris. Ficou com o Leandro Ferreira aqui na minha cabeça, porque ele sempre fala, ele impacta muito bem quando ele fala, é muito inteligente, muito polêmico, e ele suscita o debate. É bom ele estar aqui, né? Ele suscita o debate. Sim. Mas, meu querido, para pegar o visto lá nos Estados Unidos não é assim tão fácil, não. Claro que não. Você sabe que uma vez eu fui, eu promotor, minha mulher promotora, lá, entreguei as minhas declarações de renda, minha mulher nasceu no dia 11 de setembro, então os caras estavam pegando no pé mesmo. E aí ficamos mais de 1 hora sendo interrogados, eu falei, não, tenho bens, eu vou voltar, eu sou funcionário público. Aí ela olhou, estava minha sogra. E esta senhora, que ela não tem bens aqui no Brasil, quem me garante que ela voltará? Eu falei, se ela não voltar, é um favor que ela me faz. A oficial, a verdadeira essa história, a oficial riu e falou, os vistos estão concedidos. Eu queria ouvir a você, meu querido Rodolfo Maris. Sua mulher nasceu no 11 de setembro de 2001, já? Minha mulher nasceu no dia 11 de setembro. Caramba. Mas não em 2001, porque aí nasceu a minha filha e não foi 11 de setembro. Eu queria ouvir. Eu sou do dia 4 de setembro, só quero de informação aqui. Não esqueça do meu aniversário, Capês. Perfeitamente. Obrigado. Ó, eu vou tentar construir um pensamento aqui, mediante a tudo que foi falado na mesa, tá? Sobre essas big techs e tudo que está acontecendo no mundo. Vamos lá. Antes de 2022, muita gente morreu mediante as redes sociais, né? A chegada do TikTok aqui trouxe algumas nuances para o Brasil, alguns desafios que levavam os jovens às mortes e tudo mais. E isso não foi critério de embate ou de especulação sobre o STF. Quando que começou de verdade tudo isso? Depois das eleições de 2018, quando então era um candidato, Jair Messias Bolsonaro, ganhou as eleições mediante as redes sociais. Esses foram os estudos. E lá nos Estados Unidos, Donald Trump também foi eleito através das redes sociais. Com isso, nós vemos um surgimento em potencial das redes sociais aqui. Muito bem. A Mônica, ela falou maravilhosamente bem aqui sobre o que acontece nos Estados Unidos e sobre o que acontece no Brasil. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui um pouco raso, mas eu quero que você em casa tente entender. Existe um filme, Capê, chamado Hair, que conta a história do Michael Jordan. Tá? E é um filme sensacional, onde eles estão brigando ali para o Michael Jordan assinar com a Nike. E eles falam mal o tempo inteiro da Adidas. O tempo todo falando mal da Adidas. Onde eu quero costurar com isso aqui? Que nos Estados Unidos, você tem a liberdade de expressão para falar mal ou muito bem de qualquer outra marca. Isso não aconteceria no Brasil. Imagina se no Brasil a Nike começasse a falar mal da Adidas aqui. Cara, ia ser uma guerra. O que acontece nos Estados Unidos não tem como a gente trazer para o Brasil ainda, porque nós somos muito prematuros nas nossas ideias, no surgimento de novas ideias. Existe todo um compliance que tem que ser respeitado, mas eu vejo que o Brasil caminha para a responsabilidade das pessoas que falam ou que fazem mal nas redes sociais. Há um ponto favorável em tudo isso que a gente está vendo. A liberdade de expressão existe, mas as pessoas devem ser responsabilizadas por aquilo que elas fazem ou pelos erros que elas cometem. Muito bem. Obedecido o devido processo legal.